Pois bem, vamos ao que interessa. Armas! Armas! Meus queridos amigos, o debate foi tomado pelas armas. Sim, agora só se fala em armas porque estivemos agora no último fim de semana, dois mass shooting, dois ataques, atentados em massa que rolaram nos Estados Unidos, aparentemente sem conexão nenhuma um com o outro, mas que aconteceram com horas de diferença, um no Texas, outro em Ohio. Isso deixou todo mundo muito chocado. E aí, conforme foram checando as coisas, começaram a atribuir, eles são supremacistas brancos, que mudou um pouquinho depois que descobriram que o menino de Ohio se identificava como esquerda, e aí eles pararam de falar do menino de Ohio e preferiram falar do rapaz lá do Texas, não, mas ele é um supremacista branco que não gosta de hispânicos. Enfim, não vou entrar muito nisso, vamos falar da questão das armas, que já voltou a ser discutida. E é isso aí. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like e clica no sininho. Se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. E é o seguinte, se você é de Curitiba ou Rio de Janeiro, www.nãovaitergolpe.com.br, tá? Finalzinho, tá faltando agora os últimos ingressos para você participar da pré-estreia, que tão logo vai estar ali nos cinemas, logo depois vai estar nos VODs, para que você possa assistir da sua casa. Pois bem, vamos ao que interessa. Armas! Armas! O debate abandonou aquele teor racial que eles estavam tentando colocar, supremacistas brancos estavam tendo, quando descobriram que o rapaz de Ohio, no Twitter dele, se identificava como um esquerdista, aparentemente seguiu Bernie Sanders, então ele, vamos começar, põe ele de lado ali, não vamos falar tanto desse cara aqui, vamos lá, vamos falar das armas, E de fato o Partido Democrata focou, na retórica do Donald Trump, quer dizer que o Donald Trump incita o ódio com sua retórica anti-imigrantes, o que se refletiria no mass shooting especial de El Paso, no Texas, e a questão das armas, porque a questão das armas é a questão fundamental. Os Estados Unidos têm muitas armas, as pessoas podem pegar e com armas na mão as pessoas vão cometer disparos, vão sair matando outras pessoas por aí. A ponto o rapaz de Ohio, ele ter comprado não só as armas, ele comprou uma espécie de uma armadura, O cara foi igual um cavaleiro do Zodíaco lá, matar outras pessoas pelas ruas. E aí entrou esse debate, e esse debate é um debate interessante, Porque ele abre um leque de opções aqui pra gente discutir, que são, vamos dizer assim, meio tétricas, para falar que é interessante, mas são interessantes pro debate. A primeira é o debate em si sobre armas matam, Obviamente que, assim, você fazer uso de armas para atirar em outras pessoas, você vai matar muita gente, Armas são muito eficazes para esse fim, Só que armas, é meio imbecil eu falar isso, e não vou para esse reducionismo, as armas não matam sozinhas. O que eu quero dizer é o seguinte, a existência da arma, ela pode tanto ajudar a resolver um problema, quando ela é usada por forças de segurança, como ela pode agravar um determinado problema, como, por exemplo, um maluco fazer o uso dela pra sair atirando nos outros por aí. No mesmo fim de semana que rolou essa treta, aqui no Brasil, na Banânia, nosso paizinho tão atrapalhadinho, no Ceará, aparentemente uma policial, eu não tive informações se é uma policial, se é uma delegada e tal, ela impediu uma briga de torcedores que estavam linchando um cara lá num jogo de futebol, fazendo uso de uma arma. Dá uma olhada no vídeo. Cadê? Quem apareceu? Atira! Atira, mulher! Gente! O vídeo demonstra o óbvio. Uma pessoa com uma arma consegue parar uma turba de 30, 40 pessoas agindo de forma absolutamente irracional e que estavam cometendo atos de violência sem utilizar-se de armas de fogo. Então, até aí, o cerne da questão não é essa da arma de fogo. A questão toda é que nos Estados Unidos, a arma de fogo foi transformada numa espécie de cavalo de batalha por parte do Partido Democrata para restringir, o porte dela e restringir os calibres de quem possa comprá-la, e aí transformar isso aí numa grande celeuma nacional. É uma pauta da esquerda, mas é uma pauta muito engraçada, porque ela é mais presente nos estados onde os democratas ganham do que nos estados onde os republicanos ganham. No fundo, isso se transformou numa gigantesca guerra cultural nos Estados Unidos, que não dá para você transplantar essa guerra, por exemplo, para cá. As nossas condições socioeconômicas, culturais, são muito diferentes das dele pra gente, por exemplo, transplantar. No final, aquilo virou uma batalha política deles, ainda que a gente fale, uma batalha também esquerda-direita aqui, liberais, conservadores, consideram, por exemplo, que a ideia de você ter o porte de arma, posse de arma, é uma defesa tua, inclusive, contra a tirania do Estado.
eu não consigo ver essa coisa como igual, né? Primeiro porque nos Estados Unidos a ideia, né, do cidadão estar armado para se defender contra o Estado, ela faz parte da gênese do Estado americano, né? Enquanto no Brasil isso nunca teve tão presente. A gente já teve restrição de armas aqui, inclusive no nosso período colonial, de forma bem clara, né? Puta que saco, tô aqui, Pedro me liga. Minha opinião sobre essa história toda. Eu não acho, primeiro, como tem pessoas na direita, que o porte de armas é a solução para acabar com a violência. Eu não acho que isso é uma política pública, tá? Eu acho que eu vejo a questão das armas como uma garantia de um direito humano básico. Ou seja, se o direito à vida não deve ser simplesmente, o Estado te garante, você tem que ter meios para garantir tua vida, ou seja, você fazer defesa da tua propriedade, ou o lugar onde você mora, você ter uma arma consigo, isso é um básico para você defender a tua própria vida. Eu não acho que isso deva ser tutelado pelo Estado. Eu acho que calibres devem, acho que idade, as restrições previstas em lei, eu acho que a nossa legislação, com as alterações que estavam sendo propostas naquele primeiro decreto, é melhor do que a americana, onde, de fato, tem lugares que você vai comprar rifles, armas de alto calibre, que não são necessariamente armas que vão permitir a defesa da vida e da propriedade do cara, né? O cara pode realmente montar um baita de um arsenal de guerra com base na, vamos dizer, frouxidão da legislação americana. Mas, novamente, são duas culturas e duas lógicas diferentes. Então, eu não acho que por parte da direita a arma seja a solução para a violência. Nosso problema de violência é outro, vai desde a nossa legislação penal, a nossa burocracia dos nossos sistemas, nossas forças policiais, vai da ausência de investimento nisso, vai para a questão social também, vai para os problemas sociais que geram essa massa de criminosos. E lá nos Estados Unidos essa questão, novamente, se expressa de outra maneira. Também não vejo como a forma como a esquerda vê que é ridículo, que ela demoniza a arma, ela demoniza o objeto, como se o meio valesse mais do que o fim. No fim, o que eu vejo nessa questão todos os atiradores é uma questão quase que cultural, tá? Desde que houve ali nos Estados Unidos os famosos disparos em Columbine, o primeiro grande caso, o que passou a ter foram jovens mimetizando ou emulando uma prática que começou a se tornar corrente, em especial nos Estados Unidos, mas também em outros lugares. A ponto de a gente ter começado a ter isso no Brasil, com os jovens brasileiros se inspirando nos caras de Columbine, né? Claramente existe uma relação mimética entre quem cometeu esses novos atos, inspirados nos primeiros a terem cometido, né? Os caras praticamente viraram uns mártires, como tipo, nossa, né? Ele é um jovem que estava sofrendo e aí ele começou isso. Cara, é quase como eles tivessem uma linha do tempo onde um vai sucedendo o outro e as causas passam a mudar. O que sempre tem em comum é que é um cara esquisitão, por vezes tem ideias extremistas, por vezes não tem. A gente já pegou muçulmano nos Estados Unidos atirando, já pegamos não muçulmano, já pegamos cristão atirando, já pegamos branco, tem de tudo, né? O fato é que você teve um comportamento que praticamente não existia nos Estados Unidos, ou se existia, ele era muito isolado e não era, vamos dizer assim, transformado em um espetáculo pela mídia, e a partir de Columbine você teve um comportamento que passou a ser adotado em massa, se espalhando para outros lugares do globo, né? Como combater isso? Aí entra o cerne da questão. Eu, pessoalmente, nem sei como dizer, tá? As autoridades lá tampouco, porque esse tipo de coisa vai se espalhando e esse tipo de coisa vai se alimentando de uma subcultura. O que a gente já comentou quando teve aqueles disparos aqui no Brasil foi o caso, assim, esses forchans, esses chans, esses grupos muito pequenos com rapazes que têm problemas, conversando entre si e glorificando esse tipo de atitude, né? Eu acho que se investigar esses casos desses rapazes nos Estados Unidos, vai ter algum tipo de comportamento similar, né? Esse culto estranho, esse universo estranho de jovens problemáticos que acabam entrando em ideologias meio extremadas, em lógicas extremadas, querendo mimetizar práticas extremadas, tá? Então é muito mais um problema na psicologia moderna dos jovens aí, não só americanos, do que o problema da arma. Aí o debate vai se reduzir à arma, muito provavelmente, a gente vai ficar falando besteira por aí e perdem todos nós. É isso aí, um abraço para todo mundo. Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre impeachment já estão disponíveis para venda. Entre em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu lugar.